Agora temos a treta do Carturizando. O pedido de desculpa dele, eu errei. Vamos ao resumo que o próprio Naguito fez. Ele falou mal da rapaziada do React, falou que a comunidade gringa é melhor que a BR e fala inglês e português ao mesmo tempo. Uma coisa desse vídeo levei pra minha vida, são as pessoas que usam o diabo ou Deus como desculpa para seus erros. É a transferência de responsabilidade, pô. Me refiro às pessoas que fazem coisas erradas porque querem e gostam, e depois, quando alguém briga com elas, tenta se desculpar dizendo que o diabo ou Deus fez bater, fazer aqui. É a transferência de responsabilidade. Isso pode ser para coisas pequenas ou para coisas enormes. Sempre tem esse problema com a responsabilidade. Vamos ver o erro dele. O que ele admite. Vamos avaliar esse erro. E olha só que ironia. Faremos isso como um react. Coisa que ele odeia. Mas se for tão ruim assim, eu tiro o segmento. Eu simplesmente corto o segmento e boa. Pra lançar um vídeo mais cedo possível. O Matt usa máscara para não ter que animar o movimento da boca. Aí tá. Tudo bem. Alô, como muitos de vocês já sabem, há um tempo aconteceu uma das piores fases da minha vida, algo que me mexeu muito com minha vida profissional e pessoal. Vamos à história. Alguns dias atrás eu fiz uma live. Normalmente as lives eram um momento de lazer, pois eu gostava muito de fazer interação com os inscritos. Eles também gostavam de passar tempo interagindo comigo, mais pra zoar. Antes de mais nada, eu quero deixar claro que eu estou em tratamento e em recuperação, mas ainda se deve ter cuidados, pois o fato de estar me dirigindo a meus inscritos e quem mais estiver interessado significa que fui salvo a tempo. A carta que publiquei no Twitter foi verdadeira e eu realmente fiz o que prometi nela. Porém, graças à vigilância de muita gente, inclusive da Duda, meu pai foi alertado e há tempo de tomar as providências. Por esse motivo, venho pedir minhas sinceras desculpas para as pessoas que ficaram preocupadas, pois percebi que ainda existe muita gente na internet que se importa comigo e que gosta de mim. Quero também agradecer às pessoas no Twitter que se colocaram em oração e torceram pela minha vida. E sim, as orações de torcida deram certo. Obrigado mesmo. As últimas semanas foram conturbadas, sei disso e quero pedir desculpas. Deixei muita gente preocupada, principalmente os fãs do meu trabalho. Eu sei que minha condição mental e minha doença não são e nunca serão desculpa pelo que eu fiz. Sei que não consegui lidar com a tamanha frustração e quantidade de críticas que sofri até de forma exagerada. Mais uma vez, deixo claro que eu estou em tratamento severo e eu estou me recuperando muito bem, porém ainda não estou totalmente recuperado. Na live eu fiz alguns comentários de forma irresponsável e crítica ao trabalho de muitas pessoas de forma geral. Eu, de fato, tenho minha opinião sobre a forma como algumas pessoas procuram temas para seus vídeos, porém eu erradamente generalizei todos eles. Existem pessoas que se utilizam do trabalho de terceiro de forma indiscreta, sim, porém existem também excelentes trabalhos, reacts dignos de elogio, pois são feitas por pessoas muito competentes e honestas. Se eu não gosto de um ou de outro, acho que isso é um direito meu, pois todas as pessoas têm opiniões diferentes e isso é característico de um ser humano. Eu apenas não tive cuidado em me expressar, nunca imaginei que minha fala fosse causar tanta repercussão. Com isso aprendi que devo ter cuidado de agora em diante de como devo me expressar em público, pois não imaginava que isso aconteceria. E mais uma vez, peço desculpas a todos que ofendi. Na live eu também... Eu lamento, tá? Espero que você melhore, mas a questão toda foi que, poxa, você é uma pessoa que tem uma influência alta, você é uma pessoa que tem 871 mil inscritos, que é muita gente, cara. E você fala abertamente para uma quantidade enorme de gente. Não que você não gosta, mas sim que é ruim. E uma coisa é eu pegar e falar: cara, não tenho interesse nenhum no seu conteúdo, por exemplo, seu próprio conteúdo. Eu não tive interesse até então de consumi-lo. Nunca me deparei com ele até o momento da treta. Mas não vou falar que você é ruim. Não falo que seu desenho é ruim, que você não anima direito, por exemplo. É eu falar que eu não tive interesse. Isso é completamente distoante de tacar o hate em geral e tomar o fogo de volta. Você incitou uma briga com muitas pessoas. E o retorno era claro. E a questão não era só o retorno dessas pessoas que você viu, mas sim todas as comunidades que envolvem essas pessoas. Então, se você mexeu com o Hamlet tem mais 500 mil, tem 600 mil, tem 1 milhão de inscritos, eles vão revidar. Então é muita gente. É muita gente. Falar mal de uma pessoa só. Olha a maluca. Mexeu com um cara só. Só com o GNL. Tá certo que todo o resto das pessoas existiram, que tinha situações diferentes e tal. Mas de pessoa famosa, ele mexeu com o Jean. Já era. Estourou. Aí você imagina não falar só mal do Jean, mas de todos os canais relacionados ao conteúdo do Jean. Sim, vai acontecer. Desculpa, mas ficou meio evidente pra mim que ia acontecer um hate desnecessário
porque você atingiu uma quantidade desnecessária de pessoas. Também falei do meu sotaque nordestino, mas, mais uma vez, é uma opinião minha. Meu erro foi fazer o infeliz comentário, mas trata-se de uma questão de gosto. Mesmo assim, gostaria de me desculpar por todas as pessoas que se sentiram ofendidas com meu comentário. O motivo de falar mal no Nordeste dá-se ao fato de que eu já morei em 9 casas no total. Sempre teve alguém que toca música altas e entre outras coisas que me irritam muito. Eu vou mostrar algumas gravações que eu fiz com o passar do tempo. Olha... Talvez eu entenda isso, mas... Tá, isso não acrescenta muito. Desculpa, mas isso não acrescenta muito. Isso pode acontecer em vários lugares, tá? Isso acontece em muitos lugares, de diversas formas. Meu amigo é do Sul, tá? Do Sul. E acontece isso. Não tem nada a ver com ser a região que tu mora. Acontece frequentemente em algumas zonas, em algumas áreas, em alguns lugares. Não acho que isso é relacionado. Como consequência, causa minha ansiedade severa que é quase insuportável. Sem falar que mesmo depois de muito esforço para morar em bairros ditos melhores, sempre tem lixo nas ruas e etc. Eu não sei como é em outras partes do país, pois eu só fiz 2 viagens para o Sudeste, e lá eu achei tudo diferente. Mais uma vez, digo que se trata de opinião pelo que vivencio aqui todo santo dia. O que causa... Mas aí você jogou a tua opinião como se ela fosse a verdade. E aí que tá o problema, Matizinho. Um canal de opinião é um canal que pode expressar a sua opinião sobre assuntos. Não pode dizer, não pode relatar que aquela opinião é a última palavra ou que ela condiz com algo parecido com isso. Você nunca expressou sua opinião naquele momentinho infeliz. Nunca se tratou de uma opinião ali. Você falou clara e abertamente sobre tudo aquilo que você abordou. Sobre os reacts, sobre o sotaque. Tudo isso você relatou como verdade. Como se fosse ruim. E os argumentos que usaram contra você, os argumentos que estavam apresentando para você, fossem inválidos. Se você estava tentando invalidar um a um do jeito que quisesse. Aqui perto de casa tem baile funk de 9 da noite até as 6 da manhã de sábado. E o povo fecha a rua pra ouvir funk e acelerar motos tarde da noite. Isso em BH. Estamos no Sudeste, tá, Mattzinho? Mesma coisa, tá bom? Funciona desse jeito. Não é por você estar onde você tá bom? Então... não era uma opinião, você estava falando mal de um lugar e achando ele de ruim. E você acha ruim. Mas para as pessoas não soou como só sua opinião. Causou indignação foi só o fato de eu ter falado. Me surpreende a indignação de algumas pessoas por eu fazer críticas ao nosso país. É público e notório que diariamente se escuta alguém falando de isso só acontece no Brasil, ou jeitinho de brasileiro. Quantas injustiças, corrupção, desvio de dinheiro, política equivocada e tudo mais. Houve uma época que o nosso país... Sim, mas nosso país é cheio de defeitos e de problema. Não para você ofendê-lo e falar que ele é um lixo. Tá? A gente tenta lidar com essas situações e fazer meme disso. Já é bem zoado. A gente é o violinista no Titanic afundando constantemente. Em looping. Tá ligado? Isso não é legal. Mas é o jeito que a gente tenta lidar com esse tanto de situação. Porque a gente ativamente não faz uma coisa assim tão radical como, por exemplo, quebrar um lugar. Ou pegar uma pessoa ou tentar alcançar essa pessoa. A gente não faz um negócio tão agressivo. Talvez devesse ser pra melhorar. Mas... porra. O país já teve grande importância no cenário mundial. Eu não falo em questões econômicas ou políticas, me refiro no campo cultural mesmo. Talvez tenha dado a entender que eu prefiro os Estados Unidos, mas com toda certeza não é um país que eu gostaria de viver, pois lá também acontecem coisas que me deixam realmente irritados, como por exemplo, eles idolatram carros, largam avenidas em tudo que é lugar, e tem aqueles gigantescos estacionamentos. Em diversas oportunidades no Twitter, eu já fiz crítica aos Estados Unidos, pela falta do conhecimento geográfico, as leis que priorizam carros ao invés de pessoas, o idioma com vocabulário limitado, lógico que como em qualquer lugar do mundo tem problema. O idioma, o vocabulário limitado que você adora,
Oh my god, it's so cringe. Então tá bom. Problemas e coisas boas. Eu normalmente gosto de pontuar o que é ruim. Mais uma vez, essa é minha opinião. Eu sei que isso soa como arrogância, mas eu reforço minha opinião, e a minha opinião é a minha opinião e não me torna fora da lei. É evidente que existe muita coisa boa produzida aqui. É lógico que nem tudo que é produzido lá fora é necessariamente bom, mas infelizmente, como eu já falei, nosso país perdeu muito culturalmente. Vou fazer uma pergunta. Algum de vocês já viu ou fez alguma coisa que é tradição nos Estados Unidos? Exemplo, festa de Dia das Bruxas. Quantos talk shows e programas de TV que passam aqui são exatamente como os da gringa? Mas o Brasil tem coisas que fazem sucesso lá fora, por exemplo, as... Mas isso é renovar uma ideia. Isso foi utilizado por toda a humanidade o tempo todo. Tem músicas de hoje que são resquícios de músicas de 1900, tá? As pessoas pegam ideias e as renovam. E isso é utilizado até nos Estados Unidos, que vai ser uma cópia da Inglaterra, que vai ser uma cópia de não sei o que eles viram, que vai ser uma cópia dos... Não é uma cópia perfeita, é uma adaptação, é uma renovação de ideia, a transformação de ideia. O problema não é você pegar a ideia, é você simplesmente reutilizá-la da forma que ela é bruta. É você não mudar um ar daquilo. Aí você está copiando, e isso é antiético. Mas se você transforma a sua ideia, você está refazendo um conceito. Então, o que você está criando é diferente, sim. Mesmo que tenha uma base e a gente conheça essa base, o que você está criando é diferente. Novelas fazem muito sucesso ao redor do mundo. Mas falando dos youtubers brasileiros, é bem verdade que qualquer atividade, seja profissional, cultural, administrativa, política, nas polícias e forças armadas e etc, sempre haverá algumas pessoas boas e as pessoas mal intencionadas. Isso é do ser humano. Felizmente, a quantidade de pessoas do bem são a maioria. Não poderia ser diferente no YouTube brasileiro. Sim, há algumas pessoas que não têm o mínimo caráter no sentido de respeitar o trabalho dos outros, quando simplesmente se apropriam dos seus conteúdos de forma desonesta, tentam lucrar em cima de horas de trabalho de produtores de conteúdo sério. Eu realmente tinha uma opinião equivocada no sentido de achar que nem o youtuber brasileiro gostava de mim. Percebi isso agora, pois nos últimos episódios da minha vida, muita gente que de fato se mostrou preocupada comigo, inclusive criadores de conteúdo com milhões de inscritos, apesar de não estar naquele momento. Você vai descobrir que a parcela da internet é uma parcela social que expõe seus pensamentos vividamente. Tem pessoas que não têm empatia, não têm conceito, só não tem conceito moral, é só uma base de justiça. A pessoa fez isso, a pessoa paga por isso. Ponto. Não tem meio termo. Tu vai pagar pelo que tu fez. Ponto. Acabou. E tem pessoas que mesmo que você esteja errado, mesmo que você fosse condenado à morte, ainda teriam... ainda compadeceriam da sua causa. Aí a ideia de Jeff Dahmer receber cartas de amor que não vai me deixar mentir. Até a pessoa mais errada, nojenta e destrutiva da nossa sociedade pode merecer atenção e carinho. Mas quanto mais errado você tá, mais tendência tem as pessoas desligarem esse botão e mandar você pro inferno. E no Twitter, amigo, no Twitter no Twitter isso é 150%. Lendo nenhuma mensagem. Eu tomei conhecimento através do meu pai que muita gente tentou entrar em contato comigo, muita gente procurou meu pai e pessoas próximas a mim para se colocar à disposição para ajudar, inclusive até de forma financeira foi oferecida, mas meu pai não aceitou. Também percebi que não é verdade que canais brasileiros não me assistem, descobri no meio de toda essa confusão que canais como Draw Mask, Digo, Área Secreta, Sr. Wilson do Colônia Contra-Ataca, Coelho do Matei Formiga, Utopia, M, Azul e o Core, e esse último até hoje eu falar com meu pai, sempre se propondo a ajudar, e ainda tem muitos outros que estenderam a mão nesse momento difícil. Eu sinto muito por não ter percebido isso, porém, uma das coisas que pegou muito mal foi o fato de eu ter falado sobre os vídeos da forma que eu critiquei o trabalho de alguns youtubers. Afinal, se o conteúdo for ruim, quem deve julgar são os que os veem. Da mesma forma que fui julgado pelas minhas palavras e fatalmente serei julgado também por esse pedido de desculpas. Porém, não serei hipócrita nessa questão. Definitivamente não concordo que pessoas se apropriem do meu conteúdo de forma indiscriminada, sem o mínimo respeito de solicitar minha autorização e o mais, sem pelo menos ver meu trabalho ou simplesmente falar por apenas alguns segundos. Vale lembrar que alguns deles têm adblocks ligados, ou seja, impedindo que, ao ver meu trabalho para utilizá-los, eu não recebo nem monetização dos vídeos. Mas queria me dirigir ao Ricardo por ter falado na live uma coisa que ele não tinha dito, mas não disse. Não gostaria de repetir aqui, pois tudo já está em público e eu queria me desculpar. Outro que citei foi o Patrux, e
olha, desculpa se eu tô usando o seu conteúdo sem te solicitar, mas em respeito à situação que vocês passou e a sua opinião, eu vou marcar o corte designado a isso. E se você quiser que seja removido, só chegar para mim, qualquer rede social, qualquer coisa, me fala, por favor, exclui, não gostei, não concordo, não quero. Firmou. Caso contrário, não tô te atacando, tô simplesmente analisando o que você colocou. Queria ver seu ponto de vista, queria ver seus argumentos, queria ver sua fala. Então é isso. A live vai ficar por registro. Se quiser, eu corto segmento. E o corte vai ficar com o seu nome atrelado. Não querendo conteúdo, fala que eu excluo. Queria pedir desculpa pra ele também. Eu fiz críticas ao Pai Troll, apesar dele ter usado meus vídeos, mas mesmo assim, se eu ofendi, perdão. Eu cheguei a falar de muitos youtubers brasileiros terem copiado ideias vindas lá de fora. O lance dos icebergs não foi uma invenção minha, mas eu acredito que fui um dos primeiros a postar vídeos assim aqui no Brasil, mas mesmo assim, não foi ideia minha. Em um determinado momento da live, um participante fez esse comentário no chat. Não. Olha pra isso. Olha pra essa... Coffee Wizard doou R$2. Às vezes o YTBR parece uma paródia do YT gringo. Uma paródia sem graça. Ó pra isso, eu transformei o Andy em Minecraft Hardcore. A minha reação foi rir e concordar com ele. Logo isso se tornou, na visão de muitas, a minha opinião. Se assim ficou ofendido, eu também quero pedir desculpas, considerando que eu também faço de buscar inspirações em coisas de outros países, não exclusivamente dos Estados Unidos. Pode dar certo? Pode sim, só depende da forma que é feito. Eu e li mais isso uma aí, vez, tá? quem deve julgar são os inscritos e não eu. Outra coisa, eu acabei falando de alguns canais que eu acabei julgando de forma equivocada, pois notei que utilizavam uma thumb copiada ou parecidas com youtubers lá de fora e eu julguei de forma errada. Não parei pra ver o que fizeram, acabei julgando o livro pela capa e peço perdão por isso. Eu tomei conhecimento de canais como Ethos, Fixie, Nobro, Mendrake, Canal Piuí, Tropia, Gaveta, Academia do Carisma, Ludo Viajante, Hora Cartoon, ARL, JP Plays, Tucas, Iron Master, Preduloar, Dai, Shakoa, Cara Paralelo, Void Append, Cinemania, e se sentirem ofendidos, mesmo que claramente o que eu falei seja verdade, queria dizer que sinto muito por terem alguma... Aí... Se você tá se desculpando, eu recomendo que você só tenha as suas desculpas. Porque você tá se desculpando por ter agido com as pessoas. Então, independente de você estar certo, a sua atitude não condiz com o certo. Então, você tá se desculpando, cara. Se você tiver certo ou errado, independe. Não coloca isso nas suas desculpas. Invalida um pouco, né? Porque é a mesma coisa eu chegar e falar pra você: desculpa te tacar hate, apesar de eu estar absolutamente certo sobre isso e você merece tomar um cu. Tá? Tá vendo? Não é legal. Você não vai aceitar essas desculpas. Não vai soar legal pra você. Então, não recomendo que você faça isso de novo. Entendeu? Tá pedindo desculpas? Independe do que começou a treta. Independe do que você fez durante a treta. Você tá pedindo desculpa porque você concorda que seu comportamento foi inadequado. Pronto. Certo, errado, não entra nessa questão. momento ofendido esses canais. De novo, quem se sentiu ofendido, eu peço minhas sinceras desculpas. Sobre o Fandub X, eu comentei que causava nostalgia em rever tal produção. Confesso que sim, eu fiz um comentário sobre o canal anos 90. Eu simplesmente não gosto daquela forma de trabalho. A propósito, que eu falei sobre tacar hate foi um exemplo, tá? Eu não taquei hate, não, igual eu te falei, não conheço o conteúdo. Não tinha interesse, não apareceu pra mim. Então você é uma pessoa que era aleatória até chegar nessa explosão toda de canal de opinião falando sobre você e a aparição dos seus trechos. Não tenho nada contra isso. E mais uma vez digo que a opinião é minha, e se vocês discordam, é minha falha por ter feito o comentário a respeito em público. E se sentiu ofendido, vai aí minhas desculpas por ter criticado ele de novo. Se ficou entendido que eu acho que o YouTube brasileiro é uma cópia inferior do YouTube americano, eu não sei o que todos os canais produzem aqui, e eu errei em falar de todos sem ver os vídeos, e falar isso, além de ter sido desrespeitoso, soa como hipocrisia minha, já que produzo conteúdo para brasileiros. Peço perdão por isso mais uma vez. A questão do idioma inglês, uma década atrás, eu decidi aprender
em inglês, pois eu julguei ser importante saber das coisas que acontecem lá fora direto da fonte, pois isso ajudaria demais com o meu trabalho. Eu consegui aprender em casa, sozinho. Eu me dediquei tanto ao inglês que eu passei de forma involuntária a mesclar o português e o inglês nas minhas conversas informais. Para muitas pessoas isso soou de forma arrogante e sinceramente não foi minha intenção. Mas vale lembrar que muitas palavras que se usam no YouTube por todos nós são da língua inglesa, não é? Sendo bem sincero, não é um bagulho arrogante pra mim. É porque a gente usa inúmeras expressões, por exemplo, de League of Legends que são em inglês. Gankar, lane, quick respawn, muita coisa. Não tancar já é inglês. Tancar não é português. Então, tem muita coisa que existe nisso. Não é arrogante. Mas, pra mim, tá? É esquisito. O cara tá falando com você e de repente ele mete uma frase em inglês e fica meio que... Ele tá pensando mesmo em português, tá? Vai. Eu acho esquisito. Mas vai na tua. O próprio nome do site, YouTube, like, react, views, short, live, streams, strike, copyright, flag, todos mais. Ou seja, todos usam inglês no seu dia a dia. Não sei porque vocês vieram me atacar por causa disso. Não vou negar. Mas é porque ficou esquisito, meu querido. Você jogou um Oh My God, so cringe. A gente não fala assim. A gente tem palavras e termos que são do inglês. Mas eles são jogados no meio de uma frase em português. Você não fala a frase inteira em inglês. Pelo menos isso é normal, né? Falar não tanquei. Você abrasileirou a palavra. O certo é tanque, tank. Não existe tancar. Não tem o verbo tancar. Eu tanco, tu tancas, ele tanca, nós tancamos, vós tancais, eles tancam. Não existe. Então a gente abrasileira as coisas, mesmo que tenha uma fonte. Lembra do negócio da transformação? É mais ou menos isso. Você fala uma palavra, até é normal. Você fala uma frase inteira no meio do seu texto está você joga frases inteiras em inglês no meio dela, soa como você tá pensando muito estranho. Você tá ali, variando. Imagina você... Ô, velho, esse negócio de você estar me levando a sério, dando medo, ou é fofinho. Estranho. Ei! Era só dar um BK pra ele. Eu não vou mentir que funciona. Se tiver bacon, batata suprema, todo mundo tem seu preço. Que eu me preocupo muito com a minha dicção e tenho muito cuidado para não falar com nenhum tipo de sotaque. E em algum momento eu falei que não gosto do meu sotaque. Cheguei até a falar que eu sinto vergonha, e isso foi muito mal recebido por muita gente. Por isso eu quero me desculpar ao povo nordestino, que por sinal é um povo que sofre muito preconceito e discriminação nesse país. Mesmo esse povo sendo parte essencial da história da independência do Brasil, também como a construção das cidades de São Paulo e Brasília, eu peço desculpas. Gostaria também de corrigir uma grande falha, um erro que cometi durante a live e cheguei a postar no Twitter também, que foi falar de forma impositiva e arrogante sobre minhas opiniões, sobre o que eu achava ser certo e o que era errado no trabalho dos outros, pois entendi, depois de tanta confusão, que a opinião é algo pessoal, que não se deve impor a ninguém e nem se deve fazer a imposição, nem tampouco receber imposição de outras pessoas. De fato, eu não sou dono da verdade, aliás, ninguém é o dono da verdade absoluta, todos têm o direito de pensar o que quiser, e por isso entendo que errei ao ser muito incisivo nas minhas colocações a respeito do que deve ser isso ou aquilo. Gostaria que isso ficasse claro, principalmente para o pessoal do Twitter. Eu sei que esse pedido de desculpas não irá agradar a todos. Sei também que devo ter esquecido de falar de alguém ou algo e desde já peço perdão. Sei que haverá alguns dias de comentários, críticas e os famosos vídeos de análise. Não posso e não vou impedir que façam críticas, pois estamos em uma democracia e temos o direito de opinar. Pelo menos é o que eu pensava. Porém... Opinar! Você mesmo tá pedindo desculpa por ter imposto. Aí que tá a diferença. Se fosse sua opinião... Agora você impôs. É o que você mesmo citou. E esse é o problema. Não pode impor. Tem que opinar. Não existem canais de imposição. Existe Red Pill. Coach. Mas isso é assunto para outra coisa.
intenção é pôr um fim nesse triste episódio. Triste para muita gente que não merecia passar por isso, mas por causa das minhas falas tiveram que passar. Eu entendo que eu errei, mas eu vou copiar uma frase que meu pai falou. Abre aspas. Eu fui acusado, julgado, sentenciado, condenado e paguei caro pela minha pena. De fato, quem perdeu com tudo isso foi eu e meu pai. Eu perdi inscritos, monetização e até quase perdi a minha vida. Meu pai perdeu o sossego, mas resistiu bravamente. Meus amigos mais próximos perderam a paz, mas não me abandonaram, mesmo chateado com minhas falas. Para finalizar, gostaria de agradecer de coração a todos vocês que oraram, desejaram melhoras e torceram por mim. No Twitter, muita gente mandou mensagens de apoio. Fiquei impressionado o quanto carinho recebi, mesmo tendo errado. Obrigado pela galera do Twitter que falou bem de mim. Pessoas amigas. Você errar é uma coisa humana, tá? E você vai lá tomar um banho, pensar como sequestrar o match. Não precisa disso. Vai lá, toma um banho. Eu tô acabando, vamos dizer assim. Não vou me estender muito mais. Acho que já tá ótimo pra primeira live. Mas vamos mudar pra apresentação. Eu espero que você fique bem, Matt, que seu tratamento dê certo, que você se recupere, que você se torne uma pessoa melhor com tudo que aconteceu. E eu não vou te falar que eu te perdoo porque eu tava bravo contigo. É aquilo, eu realmente não te conheço e eu sinto que atacar pessoas que eu não conheço, ter essa liberdade de simplesmente atacar e destruir vidas de pessoas que eu não conheço pessoalmente, que eu não lido com os dias deles, com tudo que vocês vivem, com tudo que vocês pensam. Atacar e destruir ou ficar bravo com vocês só vai fazer mal pra minha própria vida. É a mesma coisa de eu ficar puto que a PEN perdeu de 3-0 no sábado. Tipo, os jogadores são eles, a equipe é deles, a equipe é com eles, envolve eles. Eles estão perdendo dinheiro, eles estão perdendo tempo, eles que estão perdendo, literalmente, na frente de muita gente. Então por que eu vou ficar puto com isso? Não vou ser. Então, tá tudo tranquilo, cara, só se recupera e evita andar pelos caminhos da imposição. Haja como opinião. Pelo menos na opinião, a gente sente que você tem a humildade de reconhecer que é a sua forma de pensar e que não deve ser aplicada a todas as pessoas como uma forma única de pensar. Eu acho que é isso que incomoda muita gente. O fato de pessoas acharem que podem impor ou colocar a opinião delas acima dos outros. Isso que tá errado pra gente. Se você tem uma opinião, você tem uma opinião. Tá aí os canais de opinião que não me deixam mentir. O Feio, o Ramsés. As pessoas podem discordar deles. Eu discordo do Feio às vezes. Também, o do Ramsés, do Digo, inclusive. Mas discordar é uma coisa. Ter opinião, opinar é outra. Impor é outra. Então tem que separar essas coisas. Tudo que você falar agora, trate mais como algo pessoal, como seu ponto de vista, e que não precisa ser imposto. Certo?